Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Cuidando da higiene, usando máscara e tentando ficar o maior número de vezes em casa? Que bom! Nós vamos hoje para mais uma aula de língua portuguesa. E para iniciar as nossas descobertas e aprendizagens, vou chamar para vocês a professora Fabíola. Vamos lá? Olá, estudantes! Tudo bem? Chegamos a mais uma aula de língua portuguesa. E como sempre fazemos, a gente vai iniciar com uma reflexão. Para a reflexão de hoje, eu trouxe esse ditado popular africano. Ele diz o seguinte: quando morre um ancião, queima-se uma biblioteca. Vamos conhecer um pouquinho dessas palavras e pensar sobre a mensagem que esse ditado nos traz. Ancião é a outra forma de dizer, tem o mesmo significado para se referir às pessoas com mais idade, aos mais velhos, aos idosos. A biblioteca, um espaço de coleção de livros, onde ficam os livros de diferentes coleções para que a gente possa pesquisar, para que a gente possa ir buscar informações, ok? Muito bem. Quando morre um ancião, queima-se uma biblioteca. Como é que isso é possível? Então vamos pensar sobre a nossa sociedade. Como é que a nossa sociedade trata os mais velhos, os idosos, os anciãos? Pois é. Em algumas comunidades africanas, em algumas sociedades africanas, os anciãos são referência para os mais jovens. Inclusive, são os líderes. Essa frase, ela exprime bem certinho o valor que um idoso tem nessas sociedades tradicionais africanas. Ou seja, a cultura deles é de que esses idosos, com a sabedoria, com a experiência adquirida com o passar do tempo, em todos os seus muitos anos de vida, ele passa a ser o transmissor dos valores da cultura daquele lugar, da cultura herdada pelos seus antepassados. Então é ele que transmite todo o seu conhecimento para o restante da comunidade. Ele é a pessoa que ajuda a tomar decisões, ele é a autoridade que é consultada para resolver problemas. Então isso é comum em alguns espaços de algumas sociedades do continente africano. Infelizmente, algumas sociedades aqui do Ocidente, não enxergam a relação nem com o idoso, nem com a cultura dos antigos ou a cultura das tradições, enxerga com esse mesmo valor. Então, esse ditado expressa isso, que todo o conhecimento, toda a sabedoria está com os anciãos, está com os mais velhos, está com os idosos. E que são eles, com a sua experiência de vida, herdada também do tempo que viveram e dos antepassados, é que podem ajudar a gente a compreender melhor o mundo. Eles são bibliotecas vivas. Importante, Então, para valorizar esse conhecimento, esses saberes que vêm da nossa experiência de vida, que passa de geração para geração, que garante as tradições e a cultura de um povo, é que a nossa aula hoje vai se inspirar. Vamos conversar sobre isso? Bom, vamos passo a passo. O primeiro passo é lembrar que nas aulas de língua portuguesa a gente fala muito de gêneros textuais. O que são esses gêneros textuais? Então, esses gêneros textuais são todos os textos de diferentes formatos, estruturas, e até de funções que circulam pela sociedade. Vamos relembrar alguns? Nas aulas de língua portuguesa a gente viu notícias, a gente viu contos, letras de canção, vimos também bulas de remédio, lista de compras, todos esses gêneros com as suas diferentes finalidades, com suas diferentes funções sociais, mas todos muito importantes. Conhecendo, relembrando desses gêneros e conhecendo-os de alguma forma, utilizando, tendo contato com eles, é que a gente vai avançar na nossa conversa. Para que
a gente possa fazer esse passo, esse avanço, a gente vai pensar a respeito de duas palavras que eu vou trazer para vocês. Vocês vão olhar para essas duas palavras e tentar levantar hipóteses, tentar trazer informações, pensar qual gênero poderia ser desses que você viu agora, que relembramos, e dos que você conhece, qual deles poderia ser o gênero estudado na aula de hoje. Que gênero será que teria essas duas palavras, coco verde e melancia? Seria uma receita culinária? Uma lista de compras de alimentos? Uma notícia sobre o preço, sobre o plantio? Uma letra de canção que envolvesse essas frutas? Qual seria o gênero textual, no seu entendimento, a partir desses que a gente relembrou, que você acha que teria a ver com essas informações? Enquanto você pensa, você registra. Pegue seu caderno, coloque a data, registre suas hipóteses e escreva aí como você sabe escrever, com as informações que você domina da escrita, registre aí qual seria o gênero textual que usaria os nomes coco verde e melancia. Coloque duas ou três hipóteses já seriam suficientes. Vamos lá? Um tempinho para você escrever. Registrou? Então vamos lá. Já começou com uma palavra dando pista, narrativa. Conhecem essa palavra? Sim, ela é um dos gêneros que a gente identificou lá. Mas o que é narrativa exatamente? Narrativa é aquela exposição de uma sequência de fatos, de sucessão de acontecimentos. É aquilo que a gente narra sobre algo que aconteceu sucessivamente. Por exemplo, se eu contar para vocês, numa conversa, que eu recebi um telefonema e esse telefonema me trouxe uma notícia muito boa e essa notícia tinha a ver com a minha sobrinha, que dias antes, blá, 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 blá. Vocês viram que eu fui contando uma sequência de fatos? Recebi o telefonema, era uma notícia boa, tinha a ver com a sobrinha de uma situação anterior. Isso é uma narrativa. Quando a gente narra um fato, uma situação, uma sequência de acontecimentos para alguém, estamos fazendo uma narrativa. Que gênero textual se aproxima de narrativa? Vou trazer uma característica para essa narrativa. Vejam só. Ficcional. Já ouviram essa palavra? Ficcional é um adjetivo. Usamos o adjetivo ficcional para algo inventado, irreal.
que foi criado para um determinado fim. Geralmente, o que é ficcional tem a intenção de entreter, de divertir, né? Geralmente. Mas a ideia de ficção, de ficcional, é a ideia daquilo que não é verdade, daquilo que não é real, que usa a imaginação, ok? E se juntarmos os dois termos, narrativa ficcional, o que é que teremos? Teremos o gênero que estamos trabalhando hoje, narrativa ficcional. É toda história, todo conto que narra uma situação, uma sequência de fatos ficcionais, não reais, criadas para um determinado fim, como todo texto, que é o de entretenimento ou de reflexão, ou até de trazer conhecimento, de ensinamento, de moral. As fábulas, os contos, as lendas, as histórias, todas essas situações narrativas criadas com a intenção de entreter, de ensinar, de fazer refletir, são contos ficcionais, ok? Narrativas ficcionais. Nós vamos agora pensar sobre uma narrativa. Ela faz parte deste livro. No meio da noite escura tem um pé de maravilha. Esse livro é uma coletânea de contos folclóricos sobre amor e natureza. Quem escreveu foi o Ricardo Azevedo, que é um pesquisador, escritor, que foi atrás desses contos que circulam pela sociedade, pela cultura brasileira, em diferentes regiões do Brasil, e colocou nesse livro. Vamos conhecer Ricardo Azevedo? Esse é o autor do livro. Ricardo Azevedo, que é o nome pelo qual ele é conhecido, se chama Ricardo José Duff Azevedo. Ele nasceu em 1949. Ainda está vivo, continua produzindo e escrevendo. Vamos conhecer a história de Ricardo Azevedo? Ela tem este nome, Coco Verde e Melancia. E eu quero que vocês apreciem a história que vai ser contada pela professora Mair, uma professora das escolas da rede municipal. Vamos ouvir? Prestem atenção e aproveitem. Era um fazendeiro muito rico, dono de terras, usinas, gado e muitas plantações. O homem tinha também uma filha, que era a coisa mais linda. A menina estudava na escola da cidade. Lá conheceu e começou a gostar de um colega de classe. Onde um ia, o outro estava. Onde um estava, o outro ia. Acontece que o menino era pobre. O fazendeiro soube da amizade da filha. Soube que um não largava o outro. Soube que os dois passavam o tempo todo juntos. O homem não gostou nem um pouco. Falou com o professor. Mandou a menina mudar para o período da tarde. Assim, achava ele, os dois sem se ver, nem se encontrar, acabariam esquecendo aquele amor. Mas, como a menina gostava muito do menino e o menino gostava muito da menina, os dois fizeram um plano. Num pé de serra, no caminho da escola, tinha um arvoredo. Seria ali o lugar secreto dos dois. O combinado era que sempre que um deles, voltando ou indo para a escola, passasse por lá, deixaria uma carta escondida. Para o caso de alguém descobrir as cartas, inventaram 2 apelidos. O menino passou a ser Coco Verde e a menina passou a ser Melancia. E assim, mesmo sem se ver, os dois, através de cartas, continuaram conversando, trocando ideias, comentando a vida, contando os sentimentos, cada um gostando cada vez mais e mais do outro. O tempo passou,
Os dois namorados cresceram. No lugar de cartas, começaram a se encontrar escondido debaixo do arvoredo para conversar e namorar. Era tudo secreto. O pai de Melancia não podia saber de nada. E cada vez que os dois se encontravam, que alegria! Passavam o tempo todo conversando, namorando e matando a saudade. Na despedida, juravam seu amor, juravam que um nunca ia viver sem o outro. Amo você, Melancia, amo você, Coco Verde, mais que tudo, Melancia, mais que tudo, Coco Verde. Um dia, um amigo do fazendeiro, passando por acaso pela estrada, viu a moça e o moço abraçados debaixo do arvoredo. Foi correndo avisar o fazendeiro. O homem ficou uma fera. Quando a menina voltou para casa, o pai, sem avisar nem dizer nada, disse a ela que arrumasse as malas. Explicou que ela ia fazer uma viagem. Mandou a filha morar na casa de sua tia, que vivia bem longe, do outro lado da montanha. Pensam que me enganam? Dizia o fazendeiro, com o charuto na boca. Em seguida, mandou matar um bode velho, pegou um vestido da filha e encheu de sangue. Colocando o bode num caixão, mandou espalhar a notícia de que sua filha, voltando da escola, tinha sido atacada por uma onça e, infelizmente, tinha morrido. Quando soube da notícia, o rapaz deu até risada. É mentira! Mesmo assim, foi correndo até a fazenda. Cadê a menina? Encontrou o fazendeiro com um lenço na mão, fazendo cara de choro fingido. Tá tudo acabado, disse ele rindo por dentro. Minha filha, minha joia perfumosa, minha flor encantada, morreu. Mostrou o vestido da menina, rasgado e cheio de sangue. Foi onça, explicou o fazendeiro, chorando. O coração do rapaz parou de bater, uma tontura veio que quase derruba ele no chão. Acompanhou o enterro em silêncio. Nem chorar ele chorava, só olhava o caixão. Imaginava que ali dentro estava o corpo da moça, quando ali só tinha um bode velho morto. Depois do enterro, o rapaz saiu andando. Sua vontade era morrer afogado na lagoa. Sua vontade era cair do alto de um precipício. Resolveu passar no caminho onde diziam a moça tinha sido atacada. Quem sabe a onça não me mata? E assim eu vou para onde ela foi. E o moço ficou doente. Parou de falar, parou de comer, deitado na cama, só pensava na morte. Mas a morte não veio. Um dia saltou da cama. Chega! Vou sair pelo mundo, disse ele. Vou tentar começar tudo de novo. Despediu-se dos pais, pediu a bênção e foi embora. Não conseguiria mais viver naquele lugar. Cada prédio, cada caminho, cada arvoredo, cada paisagem trazia em sua lembrança a doce e suave melancia. Durante 3 anos inteiros, o moço viajou pelo mundo. Conheceu novas terras, teve vários empregos e acabou virando negociante. Conseguiu ganhar muito dinheiro. Um dia sentiu saudade da família, pensou na mãe, pensou no pai, achou que precisava voltar. Volto para matar a saudade da família, mas fico só por uns dias. Não quero ficar lembrando da minha querida. Pensou ele
com os olhos molhados. Quando chegou, ficou espantado. Soube que a moça, a filha do fazendeiro, ia se casar. O quê? Gritou o moço. Casar como? Se ela morreu. Morreu nada, disseram as pessoas. Só então o moço ficou sabendo do truque do fazendeiro para afastar os dois. Soube também que depois de 1 ano na casa da tia, a moça voltou e seu pai mentiu de novo. Contou a ela que o moço tinha arranjado outra namorada, tinha casado e ido embora. Quando soube disso, a moça também ficou doente, também parou de falar, também parou de comer. Deitada na cama, só pensava na morte, mas a morte não veio. O fazendeiro não ligava, só tinha uma ideia na cabeça. Queria que a filha se casasse com o filho do dono da fazenda vizinha. Já imaginou? Pensava ele, fazendo as contas. Os dois casam, têm filhos e assim nossa família vai ficar muito mais rica e mandar em toda a região. E tanto falou, tanto disse, tanto insistiu, que a moça aceitou. A vida para ela não tinha mais graça. Coco Verde tinha ido embora com outra. O resto para ela não interessava. E foi assim, indiferente, que a moça aceitou se casar com o filho do vizinho. Radiante, o fazendeiro mandou preparar uma festa de arromba. Foi nessa época que Coco Verde voltou. Cheio de dor e de raiva, o moço sentiu que precisava falar com Melancia de qualquer jeito. Sabia que se aparecesse na fazenda, podia até ser morto. Pensou e pensou muito. No fim, chamou um amigo seu, um violeiro. Os dois combinaram um plano. No dia do casamento, no meio da festa, a casa do fazendeiro, cheia de gente, parentes e amigos, convidados, apareceu um homem a cavalo. Disse que era tocador de viola. Queria cantar em homenagem aos noivos. Todo mundo gostou da ideia. As pessoas puxaram cadeiras e foram sentando. O violeiro afinou a viola e começou. Muito bem. Agora que vocês ouviram um trecho da história, fica a pergunta: como será que ela acaba? Tenho certeza que vocês ficaram curiosos, não é? Mas esse desfecho, esse final, nós vamos descobrir na próxima aula. Porque agora, a partir deste momento, a gente vai voltar para aquela pergunta inicial que a professora Fabiola fez lá no início do vídeo, sobre o tema, o título, Coco Verde e Melancia. Olha só, vamos analisar lá o nosso título. No primeiro momento, você pode ter pensado lá que se tratavam de frutas, não é mesmo? Então, o coco verde, não é? E a melancia? Será que, de acordo com a história, nós estávamos falando de frutas? Ou será que nós estávamos nos referindo a algum personagem que aparecia nela? Quando falamos ali de coco verde e melancia, naquele primeiro momento, quando vocês pensaram provavelmente na fruta, nós estávamos falando de substantivos comuns. Mas, professor, o que quer dizer substantivos comuns? Quando nós falamos de substantivos, nós estamos falando do nome das coisas. E ao nos referirmos às frutas, por exemplo, nós estamos falando de um substantivo comum. Mas se resgatarmos o texto, nós vamos conferir, além ali da escuta, dessa oralidade transmitida pela professora Mair, nós vamos perceber que o texto se refere a um outro tipo de substantivo. Qual será ele?
vamos olhar para o texto? Vamos fazer esta análise? Olha lá. No pé de serra, no caminho da escola, tinha um arvoredo. Seria ali o lugar secreto dos dois. O combinado era que sempre que um deles, voltando ou indo para a escola, passasse por lá e deixaria uma carta escondida. Para o caso de alguém descobrir as cartas, inventaram 2 apelidos. O menino passou a ser Coco Verde e a menina passou a ser Melancia. Tais apelidos foram necessários, por quê? Porque esta relação era proibida. Então, eles tinham ali um lugar secreto. Se era secreto, os nomes dos dois não poderia ser revelado. Então, para que ficassem ainda nesse segredo, nesse mistério e ninguém descobrisse, eles criaram ali apelidos, principalmente ao assinar as cartas. E então, eles resolveram se apelidar de Coco Verde para o personagem masculino e a Melancia, que era a personagem feminina. Se observarmos aqui este trecho que eu trouxe, nós estamos vendo ele todo em caixa alta, em letras maiúsculas, justamente para facilitar a leitura de vocês. Porém, para a próxima análise que nós vamos fazer, a gente vai ter que ver esse texto de um outro jeito, utilizando letras maiúsculas e minúsculas. Por quê? Olha só. Quando os personagens eles resolvem se apelidar, este apelido passa a ser um nome e não mais uma fruta. Então, a gente chama de substantivo próprio, que é um nome específico de alguém. E não mais, um nome genérico, como o da fruta Coco Verde, como o da Melancia. Então, agora, nos referimos à Melancia, a personagem da história, feminina, e o Coco Verde, o personagem masculino. Então, a partir desta pequena descoberta, porque nós vamos analisar com maior profundidade, nós conseguimos perceber o quê? Que a gente precisa saber a diferença, ao nomear alguns objetos, seres, e aí separá-los entre comum, quando é uma forma genérica de chamar, e próprio, quando eu me refiro a alguém de forma específica, ok? Nós vamos dar uma paradinha para o registro, por quê? Quando a gente conhece algo novo, a gente registra. Esse é o nosso combinado. E para esse registro, você vai pegar o seu caderno lá que você acabou de utilizar com a professora Fabiola e vai anotar. Olha só. Ficha de leitura. Você vai anotar o título deste texto, Coco Verde e Melancia, sabendo agora qual é o significado, que não se trata de uma lista de compra, que não se trata da fruta Coco Verde nem da melancia. E vai colocar lá também o autor, Ricardo Azevedo. Um tempo para sua produção. Capriche na letra.
Muito bem. Fez com capricho o registro da sua atividade? É importante que você registre, porque você pode sempre voltar para o registro, fazer uma reflexão, relembrar, resgatar na sua memória que história é essa e sobre o que ela falava e nos contava. Como nós sempre fazemos nas nossas aulas de língua portuguesa, a gente pensa na oralidade, a gente pensa lá, né, na sequência dos fatos, mas também a gente precisa pensar um pouco sobre a escrita, não é mesmo? E essa escrita que nós vamos analisar hoje tem referência com a questão dos substantivos próprios e também dos substantivos comuns. Vamos começar a nossa análise? Então, olha só. Então, a gente vai pensar um pouco sobre a escrita. Então, nomes próprios, nós já descobrimos que são específicos, né? De uma pessoa, de uma cidade, de um país, né? No caso da nossa história, estamos nos referindo aos personagens, que por mais que eles tivessem, né, ali o apelido, era algo que trazia a identidade de cada um deles. Então, Coco Verde e Melancia. Porém, nós fizemos a relação ali com os substantivos, com os nomes comuns. Coco verde ligado à fruta e também à melancia. Muito bem, a partir desta análise, nós vamos, em reflexão do que é um nome próprio e um nome comum, a gente vai olhar agora para a escrita. A primeira escrita que eu vou colocar aqui é o nome próprio do personagem, Coco Verde. Observem que eu não utilizei somente letras caixa alta, maiúsculas, e sim utilizei, ora, a letra maiúscula e depois a minúscula. Por que, professora Vanice, que você fez isso? Porque esta é uma característica dos nomes próprios. Cada vez que nós vamos escrever um nome próprio, seja de uma pessoa, seja de uma cidade, de um estado, né? Às vezes o nome da rua, principalmente também, a gente precisa escrever com a letra maiúscula. No caso aqui de Coco Verde, ele está escrito Coco em letra maiúscula e Verde também. Por quê? Porque está se tratando de um substantivo próprio. Agora, analisando o substantivo comum, Coco Verde, percebam que eu não utilizei a letra maiúscula, eu apenas utilizei letras minúsculas, porque eu estou me referindo à fruta, é de forma genérica. Para todos os cocos verdes, nós vamos escrever sempre em letra minúscula. O mesmo vai acontecer com Melancia, a nossa personagem. Se tratando do apelido, do nome dado a ela, utilizamos letra maiúscula, letra M maiúscula, e o restante do nome com a letra script minúscula. E quando falamos da fruta, melancia, quando nos referimos de forma geral, né, a esta fruta, escrevemos utilizando letra minúscula. Esta é uma regra da língua portuguesa e você vai acostumar a vê-la muitas vezes em leitura de livros, às vezes num receituário, no seu próprio documento. Então, usar letra maiúscula segue esta regra, principalmente ao utilizar nomes próprios e também nomes comuns. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá. Então aqui nós temos uma garota, né? Uma menininha. O nome dela é Melissa. Percebam a primeira letra. Em seguida, vou colocar o apelido. Vejam a primeira letra de Melissa. Vamos analisar o nome e o apelido? Letra M maiúscula e letra M maiúscula. O apelido desta menina, Melissa, é Mel. Se o apelido dela é Mel, está escrito com letra maiúscula. Porém, ao observarmos, né, o alimento mel, sendo um substantivo comum, né, um nome comum, eu vou utilizar letra minúscula. Agora nós vamos retornar ao texto e vamos observar a escrita daquele mesmo trecho que estava em caixa alta, só que em letra minúscula. Olha só como ele fica. Num pé de serra, no caminho da escola, tinha um arvoredo. Seria ali o lugar secreto dos dois.
O combinado era que sempre que um deles, voltando ou indo para a escola, passasse por lá e deixaria uma carta escondida. Para o caso de alguém descobrir as cartas, inventaram 2 apelidos. O menino passou a ser Coco Verde e a menina passou a ser Melancia. Olha lá o nome Coco Verde do personagem, escrito com letra maiúscula. E Melancia também. Olha lá, letra C maiúscula, letra V maiúscula e a letra M maiúscula. Mas neste trecho também observamos que a letra maiúscula está aparecendo em outros pontos. Vejam só, lá no início do parágrafo, encerramos a frase com um ponto final e para cada frase a letra maiúscula se repete. Vamos observar, olha só, a cada frase encerrada, o uso da pontuação final e o início da frase em letra maiúscula. Estamos percebendo agora mais uma regra da língua portuguesa. Para cada início de frase, uma letra maiúscula precisa ser inserida na frase, certo? Observem. Esta é mais uma regra da nossa língua portuguesa. Então, sabemos que, para utilizar a letra maiúscula, a gente tem que observar a escrita. Ou, na hora de lermos, precisamos perceber que, no início de um parágrafo, no início de uma frase, né, após a pontuação, a letra que nós vamos utilizar é sempre a letra maiúscula. E o mesmo vai acontecer se no meio desta frase aparecer um substantivo próprio, como no caso ali dos personagens Coco Verde e Melancia. Após esta análise, a gente vai para o momento do registro. Vamos lá? Olha esse trecho também retirado da história. No começo, os 2 só se olharam. Depois puxaram assunto, sorriram, conversaram e ficaram amigos. Não demorou muito, já estavam namorando firme. Quais tipos de letra você consegue identificar aqui? Temos letra maiúscula? Temos letras minúsculas? Em que momentos você consegue perceber o uso da letra maiúscula? Conseguiu perceber aquela regra que nós acabamos de conversar? O uso no início de uma frase, após ali o ponto final. Esta atividade agora, você vai, primeiro, prestar atenção, né? Olhar para as letras, tentar praticar a leitura, copiar o texto no seu caderno e você pode pintar as letras maiúsculas. Identifique-as e a gente volta para a correção.
Conseguiu identificar as letras maiúsculas? Que letra você utilizou para copiar esta atividade no seu caderno? Você pode ter usado, por exemplo, a letra caixa alta ou então a letra cursiva. Mas vamos ver se você identificou aqui as letras maiúsculas. Se você pintou lá a letra N, você acertou. Em seguida, após a pontuação, apareceu a letra D. E por último, nós tínhamos também, mais uma vez, a letra N maiúscula. E para encerrar a nossa aula, vou trazer uma reflexão. Veja só. A escola educa para ouvir e respeitar as diferenças, a diversidade que compõe a cidade e que se constitui na sua grande riqueza. O cidadão da cidade educadora presta atenção ao diferente e a escola precisa estar aberta para a diversidade cultural, étnica e de gênero e as diferentes opções sexuais. Esta é uma cidade educadora. A partir da nossa reflexão inicial, das nossas descobertas, qual é o nosso papel numa cidade educadora? Ser cidadãos ativos. Por isso, compartilhe o seu conhecimento, a sua história, busque conhecer o seu entorno. Será que você tem uma pessoa, mais idosa para te contar histórias? Conheça essa riqueza. Seja um cidadão ativo na cidade educadora. Até mais!